mesmo. Ele não disse ai? Pois é, também não ouvi, não. Hein? Bom, boa noite a todo mundo, rapaziada. Enquanto o pessoal vai chegando, nós entramos aqui 2 minutinhos atrasados por dificuldades técnicas, mas nós vamos fazer isso de vez em quando, porque a gente quer, como eu disse sempre, manter viva a nossa discussão aberta. Então, hoje eu convidei, a minha responsabilidade, porque eu vou fazer isso com outras pessoas, convidei aquele que mantém a unidade do nosso partido, que tem negociado nossa posição no Congresso Nacional e que lidera a nossa grande estratégia, que é o presidente Carlos Lupe, todo mundo já conhece, presidente nacional do PDT, foi durante muito tempo braço direito do Brizola, sabe tudo da história do trabalhismo e tem hoje a afinidade absoluta, foi ministro do Trabalho, todo mundo já conhece, estou só chovendo no molhado. O líder da bancada do nosso partido na Câmara, André Figueiredo, que tem batido um bolão, o PDT tem feito um gol atrás do outro, e já tem gente aí, parceiro nosso, mas tem gente, parceiro nosso com muita dor de cotovelo, nós vamos explicar como é essa história toda, e eu resolvi, para homenagear aquilo que é o sentido da minha militância, acima de tudo mais, pelo Brasil, a juventude. Então hoje eu quero começar com 2 talentos maravilhosos que o PDT trouxe para a Câmara Federal. Tabata Amaral, jovem deputada por São Paulo, e Túlio Gadelha, jovem deputado por Pernambuco. Pode apertar. E você que está aí em qualquer lugar do planeta Terra, que a internet nos permite, mas especialmente no nosso querido Brasil. Pelo mundo. No nosso querido Brasil, você faz seu questionamento, manda a esculhambação, pergunta, enfim, que o Vicente não permitirei que ele vá censurar ninguém. Então, todo mundo, não vai dizer para todo mundo, mas vamos pegar as perguntas que se repetirem para você participar também. Vai durar de agora até as 9 da noite e estão abertos os trabalhos. Carlos Lupe, como é essa história aí? Nós estamos ajudando o Bolsonaro, nós saímos da oposição e nós aqui todos aderindo. Deus me livre e guarde. Não dá para a gente ter uma linha de pensamento, uma linha de história, uma linha de comportamento e se juntar com quem destrói justamente essa história toda que nós construímos ao longo de anos. Agora, nós não somos aqueles que não aceitam o resultado das eleições, como você tem falado. Ganhou a eleição, acho que a grande maioria da população foi enganada, é meu sentimento, e acho que com o tempo a população vai tomando conhecimento de quem é esse personagem que está na presidência da República. As suas limitações, a sua incapacidade de formar equipe, um time fraco e que serve principalmente aos interesses que querem massacrar a autonomia e um projeto nacional desenvolvimentista que a gente sempre desenvolveu e defendeu. Então, para mim, eu queria te agradecer a oportunidade de estar contigo e vamos continuar a nossa linha, irmão. A gente é cascudo, a gente é que nem tartaruga. Você sabe que tartaruga é muito dura porque assim, fica protegida pelo casco. O casco é duro. Veja, eu estou provocando, é assunto muito sério, mas a gente não precisa ficar mal-humorado porque o assunto é sério. Nós temos uma longa tradição de parceria no campo da esquerda, no campo popular, no campo nacional, e esse campo está muito estressado hoje. Claro que na realidade prática, na hora que vier um interesse real do trabalhador para o debate, é a nossa posição que vai ser visualizada, não é a nossa conversa. Então eu estou brincando isso porque tem muita intriga, o PT está muito machucadinho, quis fazer umas manobras para cima da gente, se deu mal, já dissolveu o bloco que fez e nós, com a liderança do André, estamos com um bloco importante, que basicamente entende que nós perdemos as eleições. Esse é um gesto de humildade, de respeito não ao Bolsonaro, mas aos 57 milhões de irmãos e irmãs nossas, compatriotas brasileiros, a quem eu fui à rua pedir o voto. Eu pedi o voto a você que votou no Bolsonaro. E se você preferiu o Bolsonaro, você não vira meu inimigo por isso. Eu apenas lamento, mas eu quero você de volta. Então a nossa estratégia é essa. Não, porque a população, parte dela é fascista mesmo. Essa eu não quero saber. Mas tem uma pequena parte. Mas tem uma parte grande que encheu o saco da corrupção que se generalizou-se no Brasil. Tem outra parte que encheu o saco da nossa omissão, eu digo nossa para não botar culpa em ninguém, em relação ao drama da violência impune que campeia no Brasil, que estupra 60 mil mulheres num ano, isso é o dado oficial, que deve ser muito pior a realidade, que mata 63.800 jovens, quase todos pobres, quase todos negros, das periferias, e nós conversando sobre direitos humanos, como é nossa tradição. Mas, de repente, nós perdemos a noção
de que os direitos humanos não podem ser um pretexto para a impunidade do bandido. E o Bolsonaro, muito escovadamente, digamos logo a bem da verdade, explorou como se esses assuntos fossem fáceis, simples e triviais, e nós vamos ver a grande mentira que ele representa. Mas andorinha só, irmão e irmã, não faz verão. Se nós perdemos a eleição, nós precisamos ter humildade para entender isso, e nós precisamos tomar uma atitude que eu digo que eu estou chamando de contenção de dano. Porque a gente pode fazer o seguinte, nós ficamos de fora jogando pedra, botando defeito em tudo e nos gabando de ser o herói da resistência, da goela para fora, porque quem vai pagar o pato mesmo é o trabalhador brasileiro. E nós estamos pensando que o melhor é a gente, ter uma atitude em que a gente não se recusa a dialogar e vamos propor. A cada grande bobagem, a cada grande cagada que o governo fizer, desculpa aí a expressão, em vez de só falar mal, nós vamos propor uma coisa alternativa. E o André podia ajudar a explicar para o brasileiro nesse instante como é que estão organizadas as forças na Câmara Federal. Que força nós temos, por exemplo, para conter um avanço contra os direitos do trabalhador na tal anunciada reforma da Previdência. Contra das providências que nós já tomamos para proteger os movimentos sociais que estavam ameaçados de serem considerados terroristas. Se você está lutando por moradia, se você está lutando por terra, nós não estamos justificando violência de nenhuma natureza, mas isso não é terrorismo. Terrorismo é o que fizeram recentemente em Fortaleza, tocar fogo em prédio público, etc., para constranger o Estado. Já morreu. Entraram pelo cano, está tudo presinho da Silva e tal. Enfim, mas a gente tem que fazer isso com habilidade. Como é que se faz isso? O que é que nós temos hoje de força para prometer ao povo resistência de verdade e não só da boca para fora? Bem, Ciro. Bem, boa noite Lupe, boa noite Tabata, boa noite Túlio, boa noite internauta. A gente tem trabalhado, digamos assim, primeiramente, logo no período da eleição da mesa da Câmara, nós tínhamos algumas alternativas entre ir para aventuras ou trabalhar na perspectiva da reeleição do Rodrigo, contanto que ele assumisse compromissos conosco, e assim o fez, de respeitar prazos regimentais em projetos que são importantes, como a reforma da Previdência, porque se de repente nós jogássemos... Vamos lá, se o governo entra aqui com a proposta e diz que é urgente e a gente não tem influência nenhuma, quantos dias leva para passar? Ele poderia ter apensado uma nova PEC ter sido apensada e aproveitar, a PEC, a proposta de emenda constitucional, aproveitar que já tinha sido votada na legislatura passada no governo do Temer e ir direto para plenário. E o que nós conquistamos nesse compromisso agora? Nós conquistamos que será formada uma nova comissão especial, que nós teremos os prazos regimentais de 40 sessões para debatermos. 40 sessões. Para discutirmos exaustivamente. Ouvir o povo, trazer os sindicatos, trazer as universidades, enfim, os especialistas, então, para não passar como um trem por cima do povo, conservando os privilégios. Desculpa interromper, é só... É isso mesmo, Ciro. Se nós não tivéssemos tido essa cautela de dialogarmos e requerermos esse compromisso do Rodrigo, ele ficaria só do lado da direita, só do lado dos partidos do governo, e dizer, não, peraí, como é que eu vou ceder alguma coisa para a oposição, se na hora que eu precisei dela para voltar à presidência da Câmara, todos me fecharam as portas? Então nós usamos a habilidade e na certeza de que ele é um homem que honra compromissos. Isso eu dou ele não é do nosso campo. Deu a palavra, cumpre. Ele não é do nosso campo. Nós perdemos a eleição. Ele é liberal, mas ele é uma pessoa que honra compromissos. Isso para a gente dentro do parlamento é imprescindível. Então, dentro dessa situação, nós já conseguimos fazer com que nós tivéssemos essa garantia da reforma da Previdência. Nós estamos aí trabalhando na perspectiva de que todos os projetos que são encaminhados para a Câmara, nós temos uma assessoria técnica que lê detalhadamente, e foi a partir dessa leitura que nós conseguimos, por exemplo, num projeto que em tese não teria nada a ver com os movimentos sociais, mas tinham 2 artigos que eles poderiam ser utilizados para criminalizar movimentos sociais como entidades terroristas. Então nós conseguimos num diálogo, porque existiram partidos que foram com o enfrentamento dizendo, vamos derrotar o projeto, obstruindo, tentando retirar de pauta, a gente não. Vamos votar esse projeto tirando esses 2 artigos, porque aí sim o Brasil assume um compromisso internacional que era necessário, pelo Conselho de Segurança da ONU, o Brasil ser signatário desse projeto antiterrorismo, mas tirando esses exageros. Conseguimos isso, o Brasil ganhou,
os movimentos sociais ficaram imunes a isso, porque a maldade no projeto, Túlio e Tabata, às vezes não está explícito, vem entre linhas. Está ali na vírgula. Vem entre linhas, né? Então nós conseguimos hoje mesmo. Mas deixa eu te fazer uma provocação. Claro. Isso não é muita coisa para um partidinho do nosso tamanho? Partidinho assim, só porque tem gente que quer nos humilhar. Nós somos 29 deputados federais e 4 senadores num Congresso de 513 deputados federais e 81 senadores. Como é que você conseguiu essa proeza? Bem, Ciro, veja bem, nós conseguimos juntar, hoje somos um bloco com 105 parlamentares. Quantos? 105 parlamentares. Não é que já seja... é 20% da casa. Não, com isso nós temos a capacidade de conter estrago. Nós não são todos partidos, evidentemente, do campo ideológico em que nós militamos, mas são partidos que estão conosco em vários temas e que somaram conosco nesse processo eleitoral da mesa. Então, é importante que se diga, e o PDT é o maior partido desse bloco. Então, eu tenho a honra de liderar esse bloco, né, que dá a gente a responsabilidade de ser uma oposição, mas uma oposição com conteúdo. Para toda proposta que vier para o Poder Executivo, nós não vamos dizer somos contra por ser do contra. Nós vamos apresentar uma contraproposta, mostrar claramente que estamos abertos ao diálogo. Foi assim que nós fizemos, por exemplo, nesse do terrorismo, não é? Que nós também fizemos, porque hoje eu apresentei, inclusive aqui na reunião, um requerimento para convocar o ministro da Defesa, né? O ministro da Defesa do nosso país, que infelizmente foi conivente com a indicação, com a designação de um general de brigada do nosso Exército para ser o subcomandante do Comando Sul das Forças Armadas Americanas. Isso é muito grave. Espera um pouquinho. Isso é muito grave. Deixa eu sublinhar. Nunca na história do Brasil, o nosso Exército, nossas Forças Armadas, se subordinaram a nenhuma força estrangeira. Houve uma ocasião em que nós nos coordenamos internacionalmente com uma força americana, mas com comandos distintos na Segunda Guerra Mundial. Os nossos pracinhas se somaram aos norte-americanos na Segunda Guerra Mundial, mas sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, marechal do Brasil. É a primeira vez na história, sem consultar ninguém, violando a Constituição, o senhor Jair Bolsonaro nomeou um general brasileiro para ser o subcomandante de uma força estrangeira, no caso norte-americana, que tem uma organização para o Sul. Todo mundo sabe que os americanos são do hemisfério norte. Que história é essa? Até porque, desde 2008, o risco é esse, a 4ª Frota Americana foi reativada e que tem uma atuação no Atlântico Sul, justo na hora do pré-sal. E aí nós temos aí, com essa tensão iminente com a Venezuela... Com a China, né, e nós tensão comercial. Aí, o Brasil sempre agiu como mediador, né? O Brasil sempre foi um país que, pelas suas características geográficas e pela sua liderança na América Latina, ele sempre agiu como mediador. Agora não, ele toma lado. E não vou entrar no mérito aqui do lado que ele está tomando, até porque nós também temos o lado, mas é verdadeiramente muito perigoso, de repente, nós vermos a nossa soberania ser desrespeitada, e o que é pior. Sabe como nós sabemos disso? Porque o almirante Craig Fowler foi prestar da Marinha Americana... Foi prestar um depoimento ao Congresso americano e disse que tinha um general brasileiro designado como subcomandante das Forças Armadas Americanas. Então, hoje nós fizemos esse requerimento, já protocolamos, um requerimento de informações também, levamos ao Colégio de Líderes para você ver. Foi praticamente unânime dizer, se o ministro não aceitar vir ao Congresso como convidado, a votação da convocação será efetivada, mas aí dentro de uma situação onde nós temos a responsabilidade de não querer colocar lenha na fogueira, nós conseguimos dialogar, o ministro já entrou em contato conosco, e ele deverá estar indo nas próximas semanas dar explicação pessoalmente ao Congresso. É dessa maneira que a gente quer construir o Brasil que a gente precisa ver construído. Não é só jogando lenha na fogueira, não é só querendo o quanto pior melhor. É a gente dialogar, mas mostrando a nossa força. Foi muito legal, para além desses 105 parlamentares, PSDB pediu a palavra, acompanhamos o requerimento do PDT. O DEM pediu a palavra, outros partidos que não estão nesse bloco pediram a palavra, porque isso é questão de respeito ao Congresso Nacional. Veja bem, nós estamos examinando aqui, e já entramos em 2 assuntos gravíssimos, né, que interessam a todo mundo, a soberania nacional em matéria de defesa,
veja bem, nossas Forças Armadas, aceitando se subordinar a um comando norte-americano. E falamos de previdência, que vai mexer com os nossos nenéns que estão por nascer e com os nossos pais e avós. E nós temos capacidade, graças a essa tática que nós adotamos, de ter nossa força de 28, 29 deputados e 4 senadores, para já termos influência no Congresso nesse nível de proporção. Alguém quer botar a gente sob suspeição como se fosse isso um gesto de menor agressividade da oposição ao Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, acostumou-se, o PSDB no poder, o PT só queria esculhambar. O PT vai ao poder, o PSDB só queria atrapalhar. E nós achamos que quem está pagando caro demais por essa tática suicida é o povo brasileiro. 14 milhões de desempregados, 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC, 33.800 homicídios em 12 meses, e os números são esses loucos que estão por aí. Tabata, mulher, Congresso e essas coisas, né? Então, você chega nova, jovem, cheia do ideal, eu conheço bem você, e o Brasil vai lhe conhecer cada vez mais, por você mesma, não preciso que eu apresente, a história de vida dessa moça, dessa jovem deputada, é absolutamente linda, procure conhecer, vale a pena para aqueles que perderam a confiança na política, a crença, e ela está fazendo aquilo que o jovem deve fazer. Ao invés de ficar budejando, que a gente lá no Ceará chama budejar, ficar reclamando, daqui e tal, bota a mão na massa, vem para dentro da luta, vai apontar os erros e tal. E a Tabata e o Túlio chegam jovens e vê nós mais velhos assim, jogando um jogo de maldade, de malícias, porque a política não é uma atividade de anjo. A gente não precisa ser desonesto, nem pode ser desonesto, mas inocente, besta, ingênuo, nesse ramo aqui, não sobrevive, não se cria. Como é que você está vendo esses primeiros movimentos? Como é que você se sente acusada de colaboracionista com o governo só porque nós estamos tentando fazer esse esforço diferente de destruição do adversário e não de um diálogo fecundo que produza contenção de danos antes de mais nada? Primeiro, agradecer pelo convite para estar nessa conversa. Os 4 vêm me ensinando muito nos últimos meses, então é uma honra mesmo. E acho que para começar a responder, o que mais me motivou a me candidatar era falar para uma galera que não se via na política, que isso daqui era para a gente também. Falar sobre a reforma da Previdência, falar sobre tudo que o André trouxe, falar sobre as coisas que a gente teve hoje no Congresso, era também para as mulheres, para os negros, para os periféricos, para os jovens. Então, quando eu chego aqui e me vejo participando desse debate, eu só lembro da molecada, maneira como eu falo, que está olhando e falando, olha, eu também vou ser deputada no futuro. Então, me dá uma esperança, uma alegria gigantesca. E acho que o que mais simboliza o meu sentimento e reporta por que isso aqui é tão importante, quinta-feira a gente teve a sessão de manhã e saiu sem ter votado uma matéria sequer. E eu fiquei muito frustrada, porque tinha uma votação sobre uma cooperação de acordos acadêmicos que não envolvia nada financeiro. Coisa simples, era boa para o Brasil, etc. e tal. E a gente não conseguiu votar. E quando você via deputados de um lado e de outro subir na tribuna para falar, você percebia que a matéria era assim, falava uma frase só para dizer que falou no final. Ficava na mesma dicotomia, na mesma polarização. Exatamente. E eu saí dele pensando, meu Deus, o Brasil não aguenta isso. Dá o microfone só para ele fazer essa parte que é interessante. Laranja ou comunismo, como é? É um debate onde um campo de esquerda ficava... Era comunista e os outros de laranja. Então devolve para a Tabata. E eu acho que é isso. Eu precisei viver aquele momento para entender. Essa polarização não serve a ninguém, a não ser os dois extremos. E sair dali pensando, meu Deus, o Brasil não aguenta 4 anos disso, me deixa muito feliz de saber que é muito mais difícil tomar essa posição, que é tomar posição, que é ser propositivo, apresentar projeto, mas o Brasil precisa de um caminho. A gente não aguenta mais paralisação e um atacando laranja e bola, porque teve isso também no Congresso e no outro. Então, dá trabalho, as pessoas não entendem no começo, mas eu fico muito feliz de saber que aqui, nesse contexto, a gente vai falar de Fundeb, a gente vai falar de formação de professores, a gente vai falar de alfabetização. Tudo isso que importa, que não produz fumaça, que não viraliza nas redes, mas que realmente ajuda quem mais precisa. Então, dá mais trabalho, mas eu fico feliz com esse posicionamento e espero que as pessoas cada vez mais saiam dos extremos, porque o Brasil realmente não vai dar conta. Túlio, o PDT é de esquerda, de centro, de direita, do espaço sideral? O que é o PDT para você?
O PDT, na sua história, sempre foi do campo popular, de esquerda. Me filiei ao partido há 12 anos, Ciro. Tenho 12 anos militantes, o PDT foi meu primeiro e único partido. O PDT está filiando o adolescente agora? E sempre me identifiquei com as bandeiras do partido, né? Eu acho que, bem, vocês que viveram muito mais do que a gente, né? Conhecem aí a história do partido. Tudo bem, está bem. Viveram outros momentos, né? Sabe o quanto fomos importantes para chegarmos onde estamos hoje, né? Com os direitos adquiridos e sempre do lado do povo, né? É importante falar isso, Ciro, porque a gente está no momento de discussão de uma reforma de previdência, onde a gente precisa analisar ponto a ponto, né? E olhar para o país como um todo. O que é ser de esquerda diante de reforma da Previdência? O que é ser de esquerda? Olha, se eu for falar com o discurso fácil, seria votar contra qualquer reforma. Esse é o discurso fácil. Mas a gente precisa entender que o país hoje está numa situação, numa crise, onde a gente precisa rediscutir o nosso sistema de previdência, o nosso sistema financeiro. E se não fizermos isso, vamos à falência, como em muitos estados já estamos falidos, né? Mas o que eu acho interessante da nossa posição hoje, e André está aqui também, tem nos ensinado bastante, né? A gente está no nosso primeiro mandato, o André é nosso líder hoje na Câmara. A gente está numa posição que eu digo muito confortável, no sentido de observar tudo que chega para que a gente possa votar. Observar e analisar artigo a artigo, emenda a emenda, né? Coisa que tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita não podem fazer, né? O que vem do governo para essa extrema esquerda, eles são contrários. Vou citar um exemplo. O Sérgio Moro foi à Câmara recentemente para apresentar um projeto de lei, um pacote anticrime, que cá entre nós, se ele quisesse realmente combater o crime, ele teria falado dos sonegadores ali, que não falou. Mas, dentre tantos artigos daquele pacote que ele nos trouxe, tinha coisas interessantes ali. Hoje existem partidos no campo da esquerda que não podem falar, olha, isso aqui é importante, isso aqui é interessante, né? Tudo que chega do governo, eles são oposição. Isso deixa o debate pobre e raso. Eu acho que no momento que o país passa, a gente precisa aprofundar alguns debates para a gente poder progredir. Mas me diga uma coisa, se nós do PDT simplificarmos o assunto, porque a tradição dos últimos 20 anos, e a maioria das pessoas que estão na internet costumam ser mais jovens, nos últimos 20 anos é o seguinte, o cara é do PSDB, eu sou contra. Então, o cara é do PT, eu sou contra. Se a gente fizer isso agora, na sua opinião, o que acontece? A gente ganha essa parada? Olha, a gente tem força? Não ganha, a gente perde, somos minoria. Se somar toda a esquerda hoje, todos aqueles partidos que se entendem como progressistas, vamos perceber que não chegamos nem perto da metade, né? Por isso que o diálogo se torna um instrumento fundamental de transformações e de avanços sociais. Não sei se você tem acompanhado, fui muito criticado também nas redes sociais porque fui dialogar com o Rodrigo Maia. O presidente da Câmara, na situação, na condição de presidente, chama um deputado para falar, para explicar os motivos da candidatura dele. Sentei com o Rodrigo Maia para conversar, ouvi o que ele tinha a dizer e por conta disso... Mas você tinha sentado com o Freixo também, que eu vi. Pois é, e com o Freixo também. E eu costumo dizer que o que pega é catapora, a conversa não pega. Pois é. Assim, mas para você entender, Ciro, como o nosso campo progressista de esquerda também chegou a um extremo, sabe, a ponto de se fechar até para o diálogo, para o processo de convencimento. A gente precisa dialogar para a gente convencer essas forças que estão hoje também ao centro de que o caminho para a saída dessas crises que vivemos hoje no país pode ser do nosso lado. Ou seja, o diálogo é um instrumento fundamental. Não adianta jogar para a galera, fazer política bonita, né? E, inclusive, é até bom falar sobre isso. Conversei bastante com o André, votamos, né, ouvimos todos e votamos com o Freixo. Porque nosso entendimento, o meu, é que a gente precisa primeiro construir um diálogo com as bases, né? E que aquele voto ele foi muito, sabe, Ciro, um voto, eu posso dizer, ideológico, por tudo que defendi, né? Naquele momento, o próprio Rodrigo Maia, pelo fato de estar numa condição de presidente da Câmara, ele esteve ali na cadeira sentado muito tempo e a gente fez em nossa campanha, discutiu muito o sistema político, né? Ou seja, ouvindo em respeito aos meus eleitores, tive essa votação com o Freixo, mas eu lhe garanto que, observando o cenário político hoje, a posição do partido foi a posição mais acertada, né? De tentar compor, de construir espaços hoje
dentro da Câmara, onde a gente possa impedir esse Mas retrocesso. você foi ouvido pelo PDT das suas ponderações? Sempre fui ouvido. E aí que está o diferencial do nosso partido, né? Somos um partido democrático e sempre abrimos espaço para quem pensa diferente, né? Conversei com o presidente Carlos Lupe, conversamos com o líder André Figueiredo e colocamos nossas divergências ali. E sempre fomos muito respeitados nesse sentido. Eu queria fazer Para o microfone. Na democracia ao vivo, para algumas dezenas de milhares de pessoas, a gente tem que aprofundar um pouco, amigo Túlio, o que a gente tem como conceito do nosso papel. O conceito do nosso papel não pode ser só o das conveniências. Nem podemos ter o nosso papel definido pelo que a pesquisa, o que as pessoas acham que é mais simpático ou mais antipático. E ninguém pode afirmar suas ideias apenas por um posicionamento. As pessoas são elas, suas lutas, suas histórias, suas convicções. Para que eu falo isso? Porque me preocupa muito a gente não ficar com uma marca que não tenha o enraizamento da nossa história, que não tenha firmeza dos nossos princípios. Então vai ter muita situação, amigo, que nós vamos ter que radicalizar. Porque a população tem que entender que quem está em risco nesse processo que nós vivemos no Brasil hoje é o povo brasileiro. A democracia está em risco. O Poder Judiciário está abusivo, nós temos que ter coragem de falar isso para todo mundo nos ouvir. Botar de volta na caixinha, lembra? É isso mesmo. É isso mesmo, você está coberto de razão. E quando você falou isso, quanta gente criticou? E quanto você não cresceu conceitualmente nessa tua afirmação? Porque a política é de afirmação. Eu penso, irmão, e é isso que eu acho que é o ambiente que a gente tem que discutir, e quanto mais gente nos vê melhor para isso, é que nós temos que ter profundidade no tema. Quando fala-se da reforma da Previdência, a gente pega técnicos, pega gente que tem, no caso meu, não é falsa humildade, que são mais preparados mesmo, que estudam, e eu sou um abelhudo, eu vou tentando aprender. A gente tem que saber o conceito do Estado que a gente quer. Eu repito isso sempre porque me incomoda. O Estado não foi feito para dar lucro. Quer dar lucro, monta uma empresa. Vai para a iniciativa privada. O lucro do Estado é a felicidade do seu povo. É um conceito que a gente tem. Então, toda hora que essa sociedade tem risco, que essa sociedade pode perder, quando o Estado acha que ele pode fazer com o ser humano conta, não, diminui aqui, vai morrer 3, não tem problema, pode diminuir 3,5, porque essa é a conta que esse governo está fazendo. Como o ser humano fosse um bando de gado e que vamos eliminar despesas eliminando aqueles gados. Mata esse, vive esse. Então, essa sociedade tem que ter um partido que tenha história, que tenha princípio, que tenha afirmações e que tenha coragem de falar aquilo que muitos que estão vivendo agora vão discordar. Isso é democracia. Vou, assim, agradecer na primeira rodada, reforçar o que todos disseram aqui ao seu modo. Esse partido tem orgulho dos seus mortos, eu já ouvi essa frase muitas vezes, porque esse é o partido que lá atrás, com Getúlio Vargas, suicidou-se para não permitir que o Brasil fosse conquistado por potências estrangeiras. É o partido de João Goulart, que imolou-se, foi o único brasileiro que morreu no exílio, presidente João Goulart, não é? Para proteger o Brasil, tentando obstinadamente fazer reformas que mudassem essa realidade, que nos faz a sociedade organizada mais desigual do planeta Terra. E é o partido de Leonel Brizola. Você tem ideia do sofrimento de um homem como Brizola, que foi jovem governador do Rio Grande do Sul, revolucionou a educação no Rio Grande do Sul, vai para o exílio, você imagina o que é você estar amargado, não poder voltar para sua casa, ver os filhos, conviver 15 anos no exílio. Nós temos orgulho e esse é o nosso caminho, a minha responsabilidade, a do Lupe. O André ainda está muito moço, não é? É guardar essa memória e adaptá-la para o futuro. E uma das questões do futuro é dar a palavra aos críticos ao vivo. Vicente, tem alguém provocando aí? Tem, sempre tem pessoal aqui. Mas tem um tema... As mais difíceis passa para o Lupe. Não, tem um tema da educação que o pessoal está preocupado. É a Tabata agora. Juliana direcionou para a Tabata, professora lá no Rio Grande do Sul, perguntando sobre como debater, dialogar com quem acredita nesse governo, nesse ministro, e falar sobre escolas sem partidos. Professora Juliana? É Juliana o nome? Professora Juliana. Do Rio Grande. Do Rio Grande. Essa é uma pergunta que eu ouço todos os dias e que me dói o coração ter que falar dela com tanta frequência.
Porque, na minha visão, o Escola Sem Partido é um projeto fumaça, que você faz um alarde, cria briga para não falar do que importa, para não falar do que interessa. Sou contra o Escola Sem Partido, já digo por quê, mas eu acho que a gente não pode perder de vista que eu não quero passar meu mandato sendo contra uma coisa que, para mim, não tem nem pé nem cabeça. É isso aí. Sendo contra uma coisa que não ajuda ninguém, que só atrapalha. Então, na minha visão, o que mais me preocupa na parte de educação do governo atual não é nem tanto concordar ou discordar. Discordo de tudo ou quase tudo. Mas é o quanto você fala de fumaça, o quanto você fala de coisas que realmente não importam, que não impactam, e não apresenta nenhum plano para aquilo que realmente vira o ponteiro. Então, a gente fala de ensino domiciliar, tudo bem, vamos regulamentar, mas impacta quantas pessoas? 30 mil, no melhor dos casos? São quase 50 milhões de estudantes. Vamos falar de escola sem partido? Será que esse é um problema quando falta carteira, falta salário, falta tudo essas coisas? E aí eu sempre lembro as pessoas, o Escola Sem Partido é inconstitucional. O STF já falou, se passar eu vou barrar. Aí a gente se pergunta, por que trazer uma coisa que todo mundo sabe que é constitucional? Para causar, para não falar do que importa. E na nossa visão, eu acho que isso fala muito da história do PDT, a melhor resposta não é proibir o debate. A gente fala, não pensa no elefante branco, todo mundo pensa. Mas dialogar com esses tem que aumentar. Mas dialogar com esse magode doido, esse ministro aí que diz que todo brasileiro é canibal de hotel, é uma saída ou a gente tem só que chutar o pau da barraca? Eu acho que a gente tem que ser firme em dizer que não, está errado, não é assim, mas tem que dialogar do mas mesmo não é jeito. Dizer, ir lá e... Não é. E com o ministro eu digo, não, faculdade não é só para elite, brasileiro não é canibal, etc, etc. Mas vamos falar do Fundeb? Tô doida para ver esse ministro dialogando com o Congresso. O Fundeb vai vencer. Se a gente não tiver força para conter esse dano, não se renovará o Fundeb nos padrões necessários e o Brasil experimentará um retrocesso absolutamente insuportável. E isso é o que está em jogo no prático. Esse negócio de menininho veste azul, menininho veste cor-de-rosa, isso é tudo distração desse magote despreparado. Isso não é assunto, é que ela está chamando de fumaça. Desde o iluminismo, que encerrou, né, a Idade Média, a Idade das Trevas, que a liberdade do professor da aula, a liberdade de cátedra, é uma conquista democrática. E a educação não é uma tarefa de professor só. A educação é um processo que começa em casa, vai para a escola e transita pela rua. Então, essa babaquice de escola sem partido é pura fumaça. Por quê? Porque pega o cidadão que é evangélico, que é pobre, que está desempregado, que tem tudo a ver com a nossa causa, e revolta ele dizendo que estão ensinando o menininho a ser gay na escola. Joga essa base contra... Tu está percebendo, meu irmão? Tu é pobre, tu é desempregado, tu gasta 4 horas de ônibus indo para casa, indo para o trabalho, indo procurar trabalho e voltando, e chega em casa amargurado, o teu nome no SPC, e em vez de discutir isso, a tua pobreza no meio de grande luxo, eles querem te distrair com esse papo furado. Ah, vou ensinar o menininho, filho do pobre, como é? Lamber a chupeta. Como é o nome? Inventaram isso, melhor cara. Nem... Não, peraí um pouquinho. Vamos falar a verdade, isso é o que o nosso povo está ouvindo. Então, isso é o que nós estamos chamando a atenção. Vamos forçar a mão para discutir o que interessa. E o que interessa é distribuição de renda, emprego, salário decente, saúde que funcione, segurança para as pessoas poderem ir e vir para o seu trabalho, para o seu lazer, para a sua casa, sem serem molestadas impunemente pela violência. E se eu puder deixar um recado para a professora Juliana, primeiro, continue sendo muito guerreira e tenha muita força, porque ser professor não é fácil. Tem que ter muita resiliência. Mas eu acho que a gente tomar cuidado para não deixar que isso tome o nosso tempo também. Eu vou me opor à escola sem partido, eu vou me opor a essa fumaça toda, mas vamos falar do que importa, porque eu acho que a gente ganha a briga na hora que a gente mostra que isso é uma grande baboseira e que na hora que você vai falar de gestão educacional, falar de resultado, o pessoal treme na base. E aí que a gente... O orçamento que não apareceu como prioridade. Então, acho que isso fala muito do PDT aqui na Câmara. Vamos ser contra, vamos ser oposição, etc. e tal, mas vamos chamar para um debate em que a gente tem dados, a gente tem um exemplo de Sobral, tem um exemplo do Ceará, e eles não sabem nem como funciona. Eu acho que é para aqui que a gente tem que trazer essa discussão. E força para os professores que estão acompanhando Vicente, a gente. Manda mais uma. Manda uma mais difícil aí. Muita gente pergunta sobre o pacote do Moro. Quem responde? Como é que o PDT vai trabalhar isso na Câmara, como é que vai debater? André Figueiredo, já tem posição formada? O nome do pacote me desagrada. Na verdade, já foi fatiado. Na verdade, nós... ele que dizia que Caixa 2
era crime pior do que estuprar a mãe, não sei o que e tal. Agora diz que não é bem assim. Já houve um certo acordo político para tirar a criminalização do Caixa 2. Não é? Presta atenção aí. É algo que para a gente ainda está muito obscuro. Né? Na verdade, o ministro Sérgio Moro, né, que ao ser juiz já trilhava e já ambicionava esse cargo que ele hoje ocupa, e sem entrar no mérito de fazer críticas pessoais, mas inclusive nós defendemos que haja uma quarentena entre pessoas que exercem um determinado tipo de função, que inclusive condenam adversários seus, porque ao assumir cargos de pessoas que estão no outro lado, então ele já poderia ser considerado adversário, então era algo suspeito. O pacote do Moro, na verdade, ele não atinge o cerne da questão, porque nós temos que buscar, tudo bem, vamos trabalhar na questão da criminalização de quem está hoje pertencendo a facções, vamos trabalhar no endurecimento dessas penas, na reforma do sistema penitenciário, da lei de execução penal, mas isso tudo se chama pós-crime. O que a gente precisa, e aí tem que ser uma ação integrada com todo o segmento do governo, pelo menos um governo que tivesse algo relacionado ao social, é fazer todo um esquema de prevenção, de você investir, como a Tabata também colocou, em educação. E aí eu me lembro bem, Ciro, que em 2013, nós do PDT, e olha que o governo era do PT, nós éramos aliados, mas não éramos aliados vassalos, né? Nós não deixávamos ser tutelados de forma alguma por eles. E nós tivemos a honra de relatar o projeto de lei que destinava os royalties do pré-sal para a educação e para a saúde. E algo que geraria em torno de, talvez, de 2 a 3 bilhões no ano de 2018, nós conseguimos multiplicar isso por quase 60 vezes, né, dentro de uma relatoria, porque era justamente o que nós tínhamos como conceito. Uma riqueza que é finita, que é o petróleo, gerando uma riqueza infinita, que é o conhecimento. Infelizmente, agora que já éramos para estar recebendo o aporte desses recursos, o governo contingencia tudo. Então, quando a gente fala em violência, quando a gente fala em criminalidade, a gente não pode apenas tipificar o negro, o pobre, né, aquele que realmente já está totalmente refém de um sistema que só faz piorar a sua situação. Nós temos que atingir, sim, a segurança, nós temos que atingir, sim, o tráfico pesado de armas, né, que passam pelas nossas fronteiras, e uma ação integrada da polícia. E é isso que nós vamos discutir. Agora, não dá para a gente ficar discutindo só o pacote do Moro, a reforma da Previdência. Existem temas que têm que ser simultâneos. O Brasil urge em ter vários temas sendo discutidos, como o Fundeb, que já nós teremos que rediscutir também, porque ele vence em 2020. Então, são questões que, para nós, são muito caras. A violência é uma consequência, e ela tem que ser tratada como tal, tanto no aspecto de repressão, aonde não tiver mais jeito, mas também, principalmente, no aspecto de prevenção, e é algo que a gente vê muito pouco nesse pacote do Moro. Bom, claro. É muito importante falar, sabe? Gabeira, todo mundo tomando nota aí, especialmente em Pernambuco, mas pode ser no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro também. Uma hora dessa aí, quem sabe? Muito Rio importante. de Janeiro, vocês sabem as razões, né? Muito importante comentar, Ciro, que pode parecer besteira, mas alguns gestos trazem consigo um simbolismo muito grande, né? O fato do ministro Sérgio Moro ir à Câmara para poder falar sobre um pacote que ele chama de anticrime, parece interessante quando se vem para discutir com os congressistas, com os parlamentares ali. Só que, se você for ver, primeiro a exposição dele, né, o que ele falou, ele trouxe basicamente experiências dele enquanto exercia a função como juiz, né, e não trouxe estudos, estatísticas, né, que pudessem comprovar que aquelas medidas poderiam, de fato, reduzir a violência, melhorar a qualidade da segurança do povo brasileiro. Segundo, ele falou por 2 horas, mais de 2 horas, né? 6 minutos apenas para a gente fazer perguntas. Foram 6 perguntas de 1 minuto. Ou seja, ele quer realmente discutir, debater com a gente o tema, ou ele chegou ali para empurrar aquilo goela abaixo, sabe? E, por fim, traz subjetividades perigosíssimas esse pacote. Como ele trata da lei de legítima defesa, por exemplo, onde ele fala que, caso ocorra um crime, né, por excusável medo, surpresa ou violenta emoção, a pena pode deixar de ser aplicada. Ou seja, isso são conceitos super subjetivos. Como é que você vai definir? O agente ali agiu por medo, né, ou agiu por emoção. Ou seja, e isso daí combinado com a posse, o porte de armas,
né? É perigosíssimo, porque o próprio entendimento da gente é que só uma pequena parcela da população vai poder acessar essas armas, sabe? Um 38 custa R$3.000. Pois é, fora o custo, a documentação. Como é que vai comprar uma arma? Pois é. Desempregado. Assim, só vai ter filhinho de papai. Para resolver na bala como foi esse imbecil que matou um motorista de táxi, porque estava vulgarmente armado. Pois é. Mas assim, só para finalizar, a gente precisa fazer isso que o André disse, a gente precisa observar o projeto e discuti-lo ponto a ponto, né? Ver o que realmente pode ser interessante e o que não pode passar ali. Né? E eu acho que o PDT hoje tem condição de fazer isso, seja de qual for o lado. Na minha opinião, também acho que todas as opiniões aqui estou de acordo, mas na minha opinião o projeto é ruim. As iniciativas foram boas, algumas que ele tomou, para não dizer que não falei de flores. Por exemplo, nessa insurgência que aconteceu das facções criminosas no Ceará, nós pedimos e ele deu 61 vagas nos presídios federais e nós transferimos toda a cabeça do crime organizado. Eu vivia denunciando isso na campanha. Agora, toda a cabeça do PCC também foi transferida. Isso é digno de aplauso. Isso mexe de verdade com a questão. Esse pacote é fumaça. E vou explicar por quê. Você tem um negócio que eles usam o nome em inglês, não interessa. É o seguinte, se o camarada é culpado e confessar o crime direto para a polícia ou para o Ministério Público, o processo morre ali e ele tem direito a um prêmio na punição. Isso daí, num país como o nosso, onde a tortura ainda é uma realidade das pessoas comuns, né? A gente já conseguiu tirar a tortura política, mas assim, o nosso povo, o jovem negro, pobre, da periferia do Brasil, está sendo espancado, sofrendo porrada da polícia todo dia, toda hora. Mas o equívoco básico é que ele pensa que o grande problema do Brasil, do seu ponto de vista de violência, é o encarceramento, em linha com os americanos. Ele parece que é meio americanófilo também. E isso é um equívoco. O Brasil tem hoje 760 mil pessoas presas. Isso é a terceira maior população carcerária em termos absolutos do mundo. E tudo isso piorou dos anos 80 para cá. Quando você vai olhar, quase 2/3 são jovens que se envolveram em pequenos crimes sem violência. Não quer dizer que não são crimes. São crimes. Mas é o aviãozinho que o narcotraficante usa para, inclusive, fazer bucha de canhão para a polícia matar, torturar e fazer de conta que está reprimindo. E o juiz, pumba, condena e bota o menino que chega inocente e besta no presídio, leva na primeira noite um ferro no queixo, ou se filia à facção criminosa, ou vai ser estuprado e morto. Ou seja, nós estamos produzindo exército de reserva com essa política equivocada. Não está na hora da gente pensar em coisas alternativas? Punir, eu não estou dizendo que é para não punir, mas punir não significa encarceramento em massa de jovem. Não trabalhar, porque não claro, serviço comunitário, o diabo for, e tudo, o diabo for. Agora chegou um secretário lá no Ceará que conhece o ramo. As prisões estão ficando limpinhas, arrumadinhas, todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando e ganhando por isso, ganhando progressão de pena e tal. Isso, enfim, é o defeito. Vamos lá, você manda outra aí. A reforma da Previdência, qual é objetivamente a diferença entre a proposta que o PDT tem com o que o governo está soltando aí em Deus? Bom, o governo não propôs nada ainda. Nós estamos aqui tentando adivinhar pelos vazamentos que saem nos jornais. Então, por enquanto, fiquem todos tranquilos, não há proposta nenhuma. Da Previdência que eu estou dizendo, Previdência. Então, não há proposta de reforma da Previdência nenhuma. Os jornais dizem que foi batido o martelo, que vão propor 65 anos para homem, 62 para mulher, como idade mínima. Aí nós já começamos a discordar. Nossa diferença é que nós achamos que o Brasil é muito mais sofisticadamente complexo do que isso. Não se trata só de homem e mulher, trata-se de trabalho rural e trabalho urbano. Trata-se de trabalho em condição insalubre ou perigosa. Perspectivas de vidas diferentes. Por favor, fale no microfone. Desculpa. Perspectivas de vidas diferentes. Completamente. Então, o Brasil não pode empurrar toscamente, porque o mercado financeiro está inventando esse terror. A nossa proposta é uma proposta que tem algumas, vamos dizer, algumas garantias básicas. Primeiro, nada de ferir direito adquirido. Isso nem é um favor nenhum. Está escrito na Constituição do Brasil que a lei nova não pode dar para trás para mexer em direitos que já foram adquiridos. Então, isso é um compromisso nosso e a do governo, se fizer isso, vai ferir direitos adquiridos e nós seremos contra. Segundo,
nós não concordamos em absoluto com a ideia da diferenciação só homem e mulher. Nós achamos que a mulher tem uma dupla jornada de trabalho, ainda que o Brasil esteja melhorando, ainda é uma realidade extensa no lado pobre brasileiro, que a mulher, além de carregar o ônus do trabalho, para ajudar o orçamento em casa, ela ainda tem que carregar o ônus da gestão doméstica, dos pepinos, dos abacaxis dentro de casa, com todos os sofrimentos e preconceitos que ainda, infelizmente, tem muito forte na nossa sociedade. Portanto, se vier assim, nós vamos ficar contra. Depois nós também, vai me ajudar aí, Carlos Lupe. A transparência das contas. A primeira providência Sou chato de todas, dessa. só haverá reforma da Previdência com o nosso apoio, se nós fizermos que 100% dos brasileiros entendam por que precisa de uma reforma. Então o governo está dizendo que precisa de uma reforma porque tem um buraco na conta de 170 bilhões de reais por ano. E os nossos estudos dizem que esse buraco é só de 50. 120 bilhões de diferença, bilhão com B de bola, não dá para ser jogado no jogo de eu não gosto de você, então eu boto defeito e tal. Nós temos que dar transparência absoluta e nós começamos isso. Nós vamos fazer um seminário, vamos meter na internet todas essas informações e vamos ir tangendo esse debate. E para isso foi fundamental o acordo que o Lupe liderou junto com o André, para que a gente obtivesse a palavra da direção da Câmara Federal de que não vão ser atropelados os prazos, porque aí nós teremos tempo de esclarecer para a população e teremos condição de mobilizar, se for muito ruim mesmo, como a gente está desconfiando, de mobilizar, porque nós conseguimos detonar a maluquice do Temer, porque nós ganhamos um tempo e conseguimos encher a rua. Foi um inédito acordo, de muitos anos que não acontecia, de todas as centrais sindicais, o meio universitário, os artistas, todo mundo foi ajudar o povo mais pobre, que agora mais dramaticamente ainda precisa de nós. Você me permite só uma parte? Por favor. Eu quero chamar a atenção para todos que estão acompanhando, que a gente tem que ficar com muita desconfiança quando a gente vê um sistema entrelaçado da mesma informação. Então, você liga num canal de televisão, você liga no outro canal de televisão, você abre o jornal, você lê editorial, todo dia só vê a mesma falácia. A Previdência está falida, tem que resolver a Previdência, se não resolve nada, tem que acabar com esse buraco, porque senão o país está full. E eu não consigo entender, e eu tenho certeza que você está me vendo, vai começar a pensar nisso, é que o Estado, como um todo, ele não tem que dar lucro. Eu vou bater isso enquanto estiver vivo. O Estado tem com grande lucro a felicidade do seu povo. Isso é um princípio básico do que nos faz o trabalhismo, uma visão humanista. O ser humano é a nossa prioridade. Ponto. Esse é o parágrafo único que eu coloco na minha vida. Se o ser humano é a nossa prioridade, tudo deve ser discutido sobre um primeiro, da transparência e da verdade. Então eles cortam 30% da receita do sistema previdenciário para a chamada DRU. Fica para o Tesouro para pagar serviço e juros de dívida. É justo isso? Você tirar o dinheiro da Previdência para pagar juros e serviços da dívida? É conceitual? É ideológico? É, mas é safadeza fazer isso, é desonesto fazer isso. Então nós temos que ter um princípio básico, essas contas têm que ser transparentes, e o que se faz com esse dinheiro? Não pode dizer falta dinheiro aqui, tem para o serviço da dívida. 26% do orçamento geral vai para serviço da dívida. Então, 50% do orçamento. 50% do somando, está certo, desculpe. Não, serviço, rolagem, amortização e juro. Então, é justo. Do orçamento não é justo. É justo. Nenhum país do mundo tem isso. E a gente vai sacrificar quem garante hoje 3.660 municípios sobrevivem por causa dos aposentados e pensionistas. Então nós vamos sufocar essa massa, essa base que é a justiça social mais justa, Ciro. Sim. Porque você é avô, mesmo jovem, sim, eu sou mais velho que você, também sou avô. Quando a gente chega numa idade, a gente usa o nosso dinheirinho para ajudar o neto. Você gasta mais dinheiro com remédio. A vida é assim. É justo fazer isso? Será que uma sociedade, um Estado tem que ser feito sob número? Corta 10 pessoas, vai morrer só 2 hoje, amanhã 20. Então, a gente tem que ter essa visão humanista, gente. Isso não pode ser cálculo frio. Isso é desonesto, é mentir. E a gente vê um coronício, todo mundo falando a mesma coisa. Eu não nasci para aceitar coronício dos donos do poder. Bom de ouvir. Agora, nós vamos ajudar você, brasileiro, a entender tintim por tintim. As 40 sessões, no nosso cálculo, joga, na melhor hipótese, a deliberação disso lá para maio. Isso é já consequência do acordo que nós conseguimos fazer, quanto 1000 incompreensões e tal, isso aqui e tal. Nós ganhamos esse tempo, e esse tempo precioso, nós já fizemos o primeiro seminário. Nós vamos ajudar você, brasileiro mais simples, mesmo você que tem a dificuldade de ler,
Nós vamos explicar tintim por tintim. Cada elemento, vamos fazer um desenhozinho, vamos fazer um filminho, vamos fazer seminários regionais, vamos ajudar você a entender o assunto. Quer ver, por exemplo? Não adianta a gente imaginar que isso é um pacote assim, porque não é. Deixa eu dar um exemplo. 29 milhões de brasileiros aposentados, meus jovens deputados, meu líder, vocês já sabem disso. 29 milhões do INSS ganham salário médio de R$ 1.240. 3 milhões e pouco de aposentados por tempo de serviço ganham R$ 1.900. Melhora um pouquinho, chega perto de R$ 2.000. E depois você vai indo, de maneira que 1/4 de tudo que o governo gasta vai para 2% dos beneficiários. Agora o Bolsonaro encheu o governo de militar. E, portanto, infelizmente, com todo o respeito que eu sempre tive, porque um país precisa ter forças de defesa bem equipadas, prestigiadas, prontas para afirmar a soberania nacional, sem querer briga com ninguém, eu tenho todas as medalhas militares brasileiras. Mas agora eles assumiram, junto com o Bolsonaro, esse discurso de intervenção, militarismo, etc. Deixa eu dizer o número para você. Número. Os militares, que são uma profissão diferente, eles não têm FGTS, a aposentadoria deles é diferente, porque no caso de acontecer qualquer coisa, eles são chamados de volta para a luta, e não seremos nós, os nacionalistas brasileiros, que vamos desmoralizar nossas Forças Armadas. Mas deixa eu dar o número. Hoje, do jeito que as coisas estão, os militares custam 47 bilhões de reais a aposentadoria deles, e a contribuição deles é de 4 bilhões de reais. Então tem 43 bilhões de reais de déficit se segregar a conta dos militares. Quando a gente olha o salário médio do judiciário e o salário médio do legislativo, nós vamos falar agora em 20 mil reais, 26 mil, 29 mil reais. Diferente da massa do povão que comove o luto, que nos comove, para quem nós vamos lutar preferencialmente, mas vamos garantir aos outros também que não vai haver lesão de direito adquirido, porque nós não somos contra nada, nem contra ninguém. Apenas queremos justiça, equidade. Vamos aproveitar os últimos 10 minutos para ir para o mundanismo. O Bebiano tem potencial para derrubar o Bolsonaro? Tabata, você com a sua imensa experiência. E sabedoria. Não, vamos todos votar agora, vamos todos votar. Certo. Eu acho que ele foi o homem forte do governo durante a campanha, né? Durante o processo eleitoral, era o cara que assinava o cheque ali. Eu acho que ele tem... É o forte do Bolsonaro, não do governo ainda. Sim, sem dúvida. Na campanha do Bolsonaro, no período de campanha, né? Eu acho que ele tem conhecimentos aí que, se ele abrir a boca, vai causar um grande estrago, né? Eu acredito, sabe, Ciro, que durante esse processo eleitoral fomos vítimas, né, de forças estrangeiras. Sem dúvida. Fomos vítimas de forças estrangeiras. As redes sociais trabalharam bem articuladas, mais sincronizadas, mas tem um poder de impulsionamento que só consegue com muita grana. Pois é. Isso ali a gente viu, né? Inclusive o próprio Caixa 2 na mão dele ali. O WhatsApp aí durante a campanha toda e tal, isso tudo custa uma fortuna. Pois é. Eu acho que ele tem conhecimento sobre esse processo eleitoral. Ele foi o cara forte da campanha, né? Como o Lupe bem me corrigiu, e que se ele decide abrir o bico aí, faz um estrago nesse governo. Deixa eu só dar uma partezinha antes de passar para a dama. Eu quero que a gente preste atenção no fato que, para mim, é o mais importante. A fragilidade do time que está com esse cara. É isso. Ele é fraco. E a galera dele consegue ser mais fraca do que ele. Parece um absurdo o que eu estou falando. Então, não se estranhe. O Bebiano, não é? Bebiano é o primeiro da série. Porque a fragilidade deles começa no âmbito familiar. Nada contra a família. Eu sou homem de família, sou avô. Mas a autoridade que os filhos exercem no debate que não pode ser público e que tinha que respeitar a autoridade do presidente da República. E os fluxos da República. Já mostra sua fraqueza. Olha, eu sou muito realista nisso. O Paulo Ramos, que é nosso companheiro deputado, falou assim, é um governo que já está começando o seu fim. Aí o Paulo Ramos falou assim, é um fim sem começo. Porque é a dura realidade. Vocês vão ver a cada dia acontecendo fatos que a gente só viu em história de quadrinho. Vai ser diário isso. Porque esse diálogo, gente, que está no Zap hoje, é escandaloso, gente. O presidente da República... Só botando todo mundo na jogada. Entra na internet aí quando acabar a live, para não deixar a gente aqui conversando sem a sua agradável companhia,
E procura aí, vazaram inacreditáveis conversas do Bebiano com o Bolsonaro. E a conversa é em linguagem de botequim. É um negócio assustador, mesmo para o velho... Mas aí eu também, eu ia dizer mesmo para o velho frequentador de botequim. Você não viu ainda, você estava trabalhando. Vazou, mas é um negócio absolutamente inacreditável que a República Brasileira esteja sendo governada assim. Ô, Bebiano, você chamou o inimigo para dentro da minha casa. A minha casa, no caso, diz o Bolsonaro com a voz dele mesmo, é o Palácio do Planalto. E o inimigo é o presidente, CEO da Globo. Ou seja, virou várzea. Mas capitão! Aí o Bebiano diz assim, mas capitão, que capitão, cacete? O cara é presidente da República. Isso é um negócio de cinema. Depois, peraí, não vai agora não, rapaz. Tem mais coisa legal que vamos dizer para vocês. A minha fala, que eu disse que era um pouco polêmica, e é nessa linha. Eu acho que quem viveu a campanha, e era todo dia na rua, das 4 da manhã à meia-noite, viu que foi uma campanha muito violenta, muito mentirosa. Então, eu acho que tem mais coisas por vir. Mas, dito isso, eu quero trazer uma preocupação que, para mim, é real. Muita gente votou no Bolsonaro acreditando que estava votando em uma nova política. Isso. E vocês não podem se decepcionar. E essa galera não pode acreditar que realmente não tem jeito. Então, eu acho que sim, que tem muita coisa que vai acontecer ainda, mas eu não acho que a gente pode estar aqui na torcida comemorando. Não, me entristece, porque uma parte da população que não acreditava mais na política falou, agora vai, tem jeito, nem todo mundo é corrupto. Então, eu acho que muitas pessoas foram enganadas, e eu quero tratá-las com muito respeito e com muito carinho, para dizer que foi uma enganação, não era essa nova política que se vendeu, mas é possível sim fazer política do jeito certo. É possível sim fazer política de verdade. Então eu acho que é respirar fundo, aguentar mais esse tranco, porque muita gente vai se decepcionar, mas não se decepcionar com a política. Porque se a gente se decepciona de vez, joga a toalha e vai embora, e é o caminho que a gente tem. É esse o caminho que a gente tem. A política, mas não nega a política. André. Eu não estou falando do desejo, eu estou constatando uma realidade na minha visão, que pode ter equivocada. Mas eu não acredito. E ninguém me consegue convencer a contar, porque eu vi a campanha. Eu conheço há 38 anos no meu Rio de Janeiro. Não, é muito de manter então, o para 45 dias. É impossível eu ter um convencimento diferente de quem eu conheço, vi e sei, desculpa a sinceridade, a mediocridade. André Figueiredo. É possível ter uma CPI para tratar desse assunto na Câmara? Bem, CPI sempre é possível, mas eu sinceramente desconsidero o CPI como instrumento efetivo de transformação ou de mudanças. É muito mais pirotecnia. Né? Então, o que eu considero, na verdade, é que hoje, como o Lupe bem colocou, existe um núcleo familiar que se sobrepõe ao núcleo político, ao núcleo econômico, ao núcleo de gestão do governo. É impressionante o despreparo do presidente da República ao se submeter aos twitters do seu filho, né, do número 2, né, e assim sucessivamente. E aí a gente vê todo aquele episódio que a gente não sabe ainda onde é que está o Queiroz. Né? Então, o nosso país, ele não pode se submeter, né? O Brasil é um país grande demais para virar uma república de bananas ou uma república de laranjas. Né? Nós temos que desmistificar tudo isso, e só vamos fazer, lógico, trabalhando, fazendo enfrentamento no parlamento, fazendo enfrentamento com conteúdo, porque dentro do próprio PSL, que é o partido do Jair Bolsonaro, pelo menos por enquanto, né, eles batem cabeça. É impressionante, brigam entre si. É um dizendo que não confia no líder do governo. O próprio presidente, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também não sabia que já tinha se excluído o Floriano Peixoto. E olha aí onde é que o país do futuro está vindo. Né? O presidente está dizendo que vai para a UDN. Né? O Floriano Peixoto agora é o secretário-geral da Presidência da República. Essa carteira verde e amarela aí, que na prática é a escravidão do Brasil, porque daqui a pouco vão dizer, não, você prefere comer ou passar fome? Porque eu te dou um emprego em troca de comida. Que é a escravidão, porque ele está dizendo, é melhor tu ter direito ou tu ter emprego. Quer dizer, precarização absoluta dos direitos dos nossos trabalhadores, e a gente vê aumentar o número de desalentados. Estava falando hoje que aumentou de 2014 a 2018 de 1,5 milhão de desalentados para 4 milhões e 700 mil em 4 anos. Desalentado não é o desempregado, é aquele que desistiu totalmente de procurar emprego porque não tem o menor sonho mais. O que perdeu totalmente a esperança de conseguir. Então é isso, Ciro, que a gente precisa. Nesses anos que
teremos aí pela frente, ou antes disso, nos meses que a gente não sabe como serão os próximos meses, porque em 45 dias já foi o que foi, nós precisamos ter muita serenidade, mas ao mesmo tempo muita coragem para resistir a tudo que vem de ruim por aí. Mas o povo brasileiro é forte e a gente sairá dessa, se Deus quiser, como sempre saímos. Eu ia dizer, e eu tenho uma delicadeza em relação aos meus queridos amigos e companheiros que estão aqui, companheira estimadíssima e admiradíssima, que é a Tabata. Eu fui candidato a presidente do Brasil. Eu fui colega do Jair Bolsonaro na Câmara Federal. Se você recuperar o que eu andei dizendo, não há muita novidade para mim no que está acontecendo. O que é novidade para mim é a velocidade com que se está esclarecendo o despreparo, é a absoluta e incompreensível presença caricata desses 4 garotos, mandando e desmandando, desrespeitando todas as estruturas republicanos, os fluxos, a economia, as autoridades, enfim, a relação do ministro com o presidente da República. Isso é um sintoma de várzea e de confusão. Isso me angustia muito. E eu tenho me imposto, por ética, por respeito ao eleitor do Bolsonaro. Porque eu não posso ser um democrata que pediu o voto do povo brasileiro e o povo brasileiro, por sua maioria, tendo votado no outro, eu agora vou fazer como certos partidos fazem, ou, vou ter clareza, o PT está fazendo, que vai considerar 68% do eleitorado de São Paulo, isso foi a votação do Bolsonaro no segundo turno, como fascista ou corrupto. Eu não concordo com isso. 70% dos votos do Rio de Janeiro, onde o Lula sempre ganha as eleições. 78% dos votos do Sul, de Santa Catarina, do Paraná. Eu não posso concordar que essa gente tão boa, trabalhadora, aqui no Brasil, tem tanto amor, tanto respeito, por conta desse erro político grave. Eu também não estou alisando, não. Erraram feio. Se você olhar, e aí estou falando do meu ponto de vista de candidato entre 13 candidatos, tirando aquelas caricaturas que o sistema político brasileiro ainda permite, a maioria do povo brasileiro rigorosamente escolheu o pior candidato. Porque se você quer ser conservador, do seu ponto de vista, vamos dizer, ideológico, de costumes, você tinha o Alckmin, você tinha o Álvaro Dias, você tinha o Meirelles, pessoas de alguma forma treinadas. O cara foi governador, o outro foi ministro, foi presidente do Banco Central, todos discordam completamente. O Bolsonaro nunca administrou um pé de bodega dos pequenos, uma pequena venda. 30 anos deputado federal, pelo Rio de Janeiro. Nunca deu um dia de serviço, não mexeu em nada da questão estrutural da violência, nunca, pelo contrário. A história de porte de arma, pouca gente sabe, mas o Bolsonaro, ex-capitão, tinha direito de andar com a pistola, e ele andava com a pistola. Pois bem, numa moto, foi parado no Rio de Janeiro por um assaltante, e sabe o que ele fez? Entregou a arma para o assaltante. Que, aliás, é o que devia ter feito, porque se ele reagisse, como ele está querendo que o povo brasileiro, sem treinamento, portando uma arma sem saber fazer, estava morto, Estava morto. Então, repare, a minha ética me pede que eu aguarde 100 dias, porque são as melhores práticas internacionais, é aquilo que está todo mundo dizendo, ninguém deseja o desastre disso, faltam 4 anos. A confusão não é boa conselheira para nada nem para ninguém. Torcer pelo quanto pior melhor, assim, se fosse nós que pagássemos, até podíamos pensar, mas nós estamos protegidos de um jeito ou de outro. Quem paga é a classe média mais pobre, é o pobre mesmo, é o favelado, é o trabalhador rural, é essa gente machucada, humilhada, que é a maioria do povo brasileiro. Então, repare, os produtores rurais. Quem recuperar da internet, deixa eu só recuperar isso aqui para a gente terminar, mas me emocionou essa pergunta do internauta. Os produtores rurais do Rio Grande do Sul me receberam com muita agressividade. Não os produtores, a Farsul, o dirigente da Farsul. E eu tentava dizer para o maluco que a economia política, não estou falando palavrão nenhum, que a economia política, o jeito de pensar a economia do Paulo Guedes e, portanto, do Bolsonaro, destruiria o agronegócio brasileiro. Por quê? Porque o agronegócio brasileiro não paga imposto por decisão política nossa, secular quase. O agronegócio tem subsídio. O agronegócio tem uma série de políticas antidumping para proibir importação de produtos agrícolas. E eles estão arrebentando tudo. Em 45 dias está lá o produtor de leite do Rio Grande do Sul. São 300 mil famílias. Que agora, a quem aproveita? O leite está barato, que não paga os custos.
Não há crise de desabastecimento e algum maluco do governo Bolsonaro revogou a lei antidumping, permitindo que o Brasil importe em estoques monstruosos de leite que estão se estruindo, se estragando na Europa, destruindo a economia rural de base familiar do Rio Grande do Sul, enquanto o babaca da Farsul não quer ouvir. Porque o Bolsonaro prometeu um fuzil para ele enfrentar o MST nas babaquices do seu Stedley. Isso é o que nós precisamos parar para pensar. Nenhum país do mundo entrega a presidência da República a uma pessoa que não foi testada. Portanto, eu não estou alisando, eu respeito, mas é preciso que a gente, a cada episódio desse, ponha a mão na cabeça. Porque o país não é uma coisa em abstrato, o país é o nosso povo. E quanto mais pobre, mais machucado vai ser. Né? Agora, essa crise do Bebiano não vai derrubar o Bolsonaro. O Bolsonaro se sentou, a persona política dele, em duas colunas. Moralismo de goela, onde ele vai se sustentar muito tempo, porque ele pega toda uma população que tem uma moral conservadora, que é pobre, desempregada, humilhada no SPC, tem toda afinidade com o nosso discurso, e ele pega, troca na cabeça, orientado pelos americanos, troca na cabeça do cidadão e da cidadã, que ao invés dele pensar em emprego, salário, aposentadoria, que ele vai pensar em kit gay, em doutrinação não sei de quê, que menino tem que usar rosa, coisa. Tudo isso é de propósito, está acontecendo em vários lugares do mundo, e a gente precisa ajudar o nosso povo pobre a entender. Meu irmão, o que interessa é ter um emprego, ter o salário, o resto é conversa fiada. Que quanto o menino vai usar quando nascer, me interessa pouco. E a ninguém interessa, muito menos a uma ministra. Né? A mulher que disse que viu Jesus na goiabeira, porra. Onde é que nós chegamos? É muito pedantismo, sabe? É muito pedantismo, é muita arrogância. A pessoa ter coragem de dizer que visualizou nosso Senhor Jesus Cristo pessoalmente. É loucura mesmo. Sabe por quê? Mas eles sabem da fé do nosso povo. Eles sabem que o nosso povo é crente. E a esquerda velha navega nessas coisas. Vamos discutir o aborto. Passa 4 anos, ninguém dá a menor bola para o assunto. Ninguém dá a menor bola. A mulher do rico vai fazer um aborto em clínica clandestina, paga, vai para casa, numa boa. A mulher do pobre, a filha do pobre, se lasca, morre, chega pandareco no SUS, ninguém diz nada há 4 anos. Chega a véspera da eleição, preste bem atenção. Aí vem o assunto Aí a turma cai de babaca, de patinho, essa certa esquerda, né, identitária, que perdeu a noção da luta, né, e precisa, aí defende uma coisa, pronto, todos os evangélicos, todos os católicos, todos os cristãos se afastam do cara. Tudo a ver conosco, emprego, salário, né, taxa de juros, SPC, tudo que importa e que a política pode mexer, sai de lado. E o cara vai para esses temas ridículos e tal. Portanto, o Bolsonaro baseia-se nisso e isso vai prosperar há muito tempo. Dá sustentação a ele, dá argumento. É claro, ele vai, cada vez que houver uma confusão dessa, e o outro é o combate à corrupção. Então, o combate à corrupção, então vem o Sérgio Moro e cria um pacote, e vai não sei o quê, faz uma operação hoje, prender o presidente da Confederação Nacional da Indústria, já soltaram. Só firula para distrair o povo, eles sabem o que estão fazendo. Esse esquerdão pode esquecer que agora estão no governo. Sim. Então, no combate à corrupção, eu vou ter que se combater. É claro. Não, espera um pouquinho. O que interessa desse episódio bebiano todo, para mim, é o seguinte. Eu sei, como dado oficial, confesso, que o filho do senhor Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, tem um patrimônio incompatível com a renda dele. Só tem uma resposta para isso. Listar voluntariamente tudo que ganhou, tudo que gastou e o que sobrou, o que é que ele fez dessa poupança. Se não fizer isso, o resto é papo furado. Eu já fui acusado na Folha de São Paulo, fiz isso, é simples. Se você não tem o que esconder, mostrei tudo que eu ganhei, tudo que eu gastei, tudo que eu poupei onde eu botei. E a Folha botou lá. Especialistas consultados pela Folha afirmam que o ex-ministro pode ter razão. Nós todos estamos vulneráveis a isso. Não. Eu sei, porque está claro de que ele contratou laranjas para o gabinete dele e parece flagrante que ele obrigava os funcionários a entregar de volta o dinheiro para ele, o que é peculato do ponto de vista dele, apropriação indébita do ponto de vista dele. E eu sei que eles são ligados às milícias. Por quê? Porque a mulher do comandante do escritório do crime no Rio de Janeiro e a mãe trabalhavam no gabinete dele. O resto é papo furado. É isso que eu quero ver esclarecido, para mostrar que o senhor Jair Bolsonaro também não é sério. E o Moro agir contra isso. E o Moro deixar de ser um exibicionista e tomar as providências.
Fora disso, e deixa chegar 100 dias, eu vou fazer uma representação. Esperar os 100 dias, eu vou fazer uma representação. Enfim, muito bom, né? Mas aqui tem a Maria Martinelli falando como é que a gente traz a juventude, como é que a gente vai trabalhar na periferia, uma coisa positiva. Tabata Amaral, termina esse negócio lá para cima. Falar de periferia e juventude. Posso contar a tua história breve? Com todos os detalhes? Deixa eu dizer para vocês. Não, não, todos os detalhes eu não vou ser breve, mas alguns detalhes que são relevantes. A Tabata é filha de uma mãe que teve que criá-la sozinha. Essa mãe morava numa ocupação de uma favela. Morava numa ocupação de uma favela de São Paulo. Esta menina, a mãe saía todo dia para trabalhar e ela teve a felicidade de encontrar um pai adotivo que era motorista de ônibus, cobrador do ônibus. Esse pai adotivo, veja como o povo brasileiro pode ser essa lindeza que nós sabemos que é. Ajudou a mãe da Tabata, que saía todo dia cedo para trabalhar como serviços gerais, para a gente dizer assim, doméstica, e essa menina agarrada nos livros, numa casinha de favela de uma ocupação. Eu já fui almoçar na casa dela, por isso que eu disse que é uma casa linda. 3 andares, uma laje maravilhosa, eu quero voltar lá. E esta menina, digo eu, só como avô e pai, eu conheci em Harvard, a maior universidade do planeta Terra, pelo menos para nós harvardianos, né? Eu sou visit escola lá, pois esta moça tem a formação, pelo mérito dela, na Olimpíada de Matemática, pelo estudo, de sair da favela de São Paulo e virar o orgulho da bancada do PDT. Tabata Amaral, como é que um jovem deve se interessar pela política? Primeiro, eu sou um pouco chorona mesmo, mas me emociona muito ver uma pessoa que me inspira tanto há tantos anos, falando sobre uma história que me dá tanto orgulho, mas que também veio com muitas dificuldades. Babaquara, desses fascistas batedor de carteiro do MBL, chamaram essa moça de Patricinha. Vão lavar a boca, magote de fuleiragem. Dado essa... Mas eu acho que... Primeiro, muito obrigada. Acho que parte da razão de eu estar aqui é realmente ter ido a Sobral 2 vezes trabalhar. Sobral é minha cidade, lá no interior do Ceará. 4 horas de Fortaleza. E você vê que uma criança que morava na periferia, que morava no centro, estudante de escola pública como eu fui, podia ter uma educação top, uma educação nível Europa, nível Estados Unidos. E quando eu fui lá, saindo de onde eu saí, e vi que existia a possibilidade de um Brasil em que você não tinha que ter muita sorte para ter alguma chance, em que você podia realmente se esforçar e alcançar, quando eu vi isso, eu falei, está aqui a solução. É possível, se Sobral fez, o resto do Brasil pode fazer também. Então, me enche de orgulho, de emoção ouvir isso. Muito obrigada por isso e um tanto mais. E acho que quando a gente fala para esses jovens que estão na escola pública, que estão na periferia, o que mais me entristece é ver quanto a escola acaba com os sonhos deles. Não foi uma, nem 2, nem 3 vezes que eu vi a menina que falava, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. E às vezes o professor, tão desgastado e tão apanhando, falava, veja de onde você é, se coloque no seu lugar. E quantos meninos nunca nem ouvem a pergunta de que faculdade que você vai fazer? Porque logo assumem que quem vem da periferia, quem vem da favela, não faz faculdade não. Então, acho que se eu pudesse dizer uma coisa que para mim foi muito importante, foi entender que para alguns de nós a caminhada vai ser muito mais longa. E ficar dizendo que não vai ser é mentira. É a gente querer enganar os outros. Para alguns de nós vai ter que correr muito mais. Vai ter que comer menos e dormir menos e etc. e tal. Só que vale tanto a pena a gente acreditar nos estudos e a gente lutar e ocupar esses espaços, porque na hora que a gente chega aqui, não é a Tabata, não é o Túlio, não é o Ciro, o André ou o Lupe. Quando a gente chega aqui, é nossas comunidades que chegam junto. É uma galera da Vila Missionária, lá na periferia da Zona Sul, que olha para mim e fala, caraca, ela terminou o ensino médio, fez faculdade, está na Câmara dos Deputados. A gente pode também. Então, na hora que vier o desânimo e a política desanima a gente, pensa em todo mundo que está olhando para ti e falando que, cara, se meu pai está fazendo o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos que minha mãe fez, se minha mãe está trabalhando tanto, eu consigo também. Então, olha para essa molecada que está ao seu redor
e entendam que a política é sim para a gente. De novo, vai dar mais trabalho, não é comum ver pessoas que vêm da periferia, negros, jovens, nada disso na política, só que é o caminho de transformação que a gente tem. E aí conta com a gente no PDT para acolher, para dar formação, para realmente tornar isso viável. E aí, fazendo um pequeno merchan lá em São Paulo, a gente vai lançar o gabinete itinerante. Então, todo sábado eu já comprei o trailer, aí com o segundo salário eu vou comprar o carro usado, comprar a placa, a gente vai fazendo tudo assim certinho, para levar a formação política para todas as cidades do estado, dia de sábado, para todos os distritos. Levar a formação, ouvir as pessoas, falar do PDT, falar do que a gente defende e falar que política é para todo mundo. Então se engaja, tem PDT no Brasil inteiro, vem construir com a gente e quebra essa barreira que colocaram aqui, dizendo que a gente só pode fazer isso ou aquilo. A gente pode fazer o que a gente quiser e a gente está aqui para ajudar todos vocês. Boa noite. Daqui uns 10 dias, 15 dias, a gente volta com outra tropa. Eu vou trazer aqui, por exemplo, um deputado de primeira viagem também, que pode explicar muito bem como é que uma cidade do interior do semiárido do Nordeste tem o melhor índice de desenvolvimento da escola básica de todo o Brasil. É Sobral, a minha cidade. Mas eu vou trazer aqui o Idilvan, que o André me indicou para o próximo programa, que é um dos nossos orgulhos, e também eu quero trazer o Mário Eringer, para discutir saúde, medicina, formação médica, que são outra polêmica que a gente precisa ajudar o Brasil a resolver. Muito obrigado por ter estado conosco. Obrigado a vocês pelo prestígio e parabéns pela qualidade das participações. Obrigado. Abração a todos. Obrigado. Forte abraço. Craquete encerrado. Não pode. Sobem os letreiros.